Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, e eu vou ler do verso 1 até o verso de número 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar. Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de poder te prestar culto nesta noite, pelo privilégio que isso representa para nós, especialmente por ser este o dia do Senhor. E queremos te dar graças pela liberdade de podermos chegar até a tua casa, de te adorarmos com nossos cânticos, hinos, as expressões dos nossos lábios através da oração. E queremos te agradecer de forma especial pela bênção de ter a tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, que teu Espírito ilumine a nossa mente, e não apenas isso, o teu Espírito aplique aos nossos corações aquilo que iremos ouvir da tua parte nesta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa dos nossos corações aquilo que não é do teu agrado e nos habilita a cada dia, não apenas para entendermos a tua vontade, mas para termos aquela compulsão irresistível para te obedecer em todas as coisas. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. O diálogo com Nicodemos é a mais significativa conversa de Jesus com um pecador no Evangelho de João. Sem sombra de dúvidas. Não apenas porque isso interessa ao evangelista, uma vez que só ele, dos 4 evangelhos, só João registra essa história envolvendo esse personagem significativo. E interessa a João o registro da história de Nicodemos
porque o seu evangelho tem o objetivo de mostrar como se processa a salvação. E para que ninguém experimente qualquer desesperança com aqueles que talvez aos nossos olhos pareçam os candidatos mais improváveis à fé, o evangelista João diz o seguinte: pois eu vou apresentar para vocês o homem dentre aquele partido que dificilmente alguém esperaria que se convertesse uma pessoa. Nicodemos era um dos mais expoentes exemplos daquilo que a gente pode chamar de religião do pombo. A religião de Nicodemos era a religião do pombo. Depois eu vou dizer alguma coisa sobre isso. Mas, irmãos, o diálogo com Nicodemos é importantíssimo, porque nos oferece respostas básicas para aquelas perguntas decisivas sobre a salvação. A primeira pergunta óbvia quando se pensa em salvação é a seguinte: quem é que precisa ser salvo? Eu quero saber se eu estou incluído ou não. E, na verdade, isso estava na mente de Nicodemos. E Jesus, então, usa a primeira figura para dizer o seguinte: Nicodemos, você está dentro. Eu quero lhe informar que você precisa nascer de novo. Toda a sua moral, toda a sua religiosidade não são suficientes para garantir que você está dentro do reino dos céus. E Jesus usa a primeira figura naquele diálogo maravilhoso com aquele mestre de Israel. O diálogo do nascimento da carne. Assim como nós chegamos a este mundo, passando pelo ventre materno, todos aqueles que adentram o reino dos céus passam também por uma espécie de nascimento. Não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual. E é por isso que Jesus Cristo diz para ele: Nicodemos, não fique admirado, você precisa nascer de novo. Jesus responde a primeira coisa: todos aqueles que estão na face da terra como pecadores são candidatos a essa experiência se desejam gozar das bem-aventuranças eternas. Mas Jesus usa uma segunda figura para nos trazer uma segunda resposta também importantíssima, decisiva. E é a figura do fenômeno do vento. E a lição que Jesus procura passar para aquele homem e para nós também é que a regeneração ou o novo nascimento é uma obra transformadora e radical, operada exclusivamente por Deus. É o que nós temos nessa segunda figura que você tem a partir do verso 8 até o versículo de número 13. E como mestre excepcional, Jesus usa isso que Nicodemos conhecia muito bem, porque era um fenômeno natural, para responder à pergunta sobre como se processa um novo nascimento. E aqui nós podemos perceber a notável bondade do mestre, porque presta atenção, seria alguma coisa extremamente perversa se você provocasse uma pessoa dizendo que ela precisa experimentar da salvação, mas não dissesse como. E Jesus jamais deixaria aquele homem pecador desamparado sem apresentar para ele aquilo que nós poderíamos chamar de verdadeiros pilares relacionados com a obra da salvação. Como é que se processa esse milagre extraordinário, que é o maior milagre que se realiza na história em todo o tempo em que o homem está na face da terra. E com o fenômeno do vento, Jesus procura dizer para Nicodemos que na experiência da salvação, Deus é soberano.
ninguém mete a mão. A gente pode dizer, sendo anacrônico, e não poderia deixar de ser, né? Jesus Cristo era monergista, não era sinergista. Monergista é aquilo que você tem lá em Jonas, capítulo 2, o verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Ninguém mete a mão. Aquele conceito elaborado de salvação que aponta que Deus realiza uma parte, o homem outra, isso é sinergia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina de ponta a ponta que Deus é o autor exclusivo da obra da salvação e Ele não reparte esse trabalho com nenhum pecador que Ele chama para fazer parte da sua família. Nicodemos precisava ouvir isso. Irmãos, uma das mais belas declarações que nós temos nas Escrituras, fascinante, você tem aqui no Evangelho de João. O vento sopra aonde quer. O vento sopra onde quer. Essa era uma realidade profundamente dolorosa para aquele mestre judaico. Nicodemos precisava aprender que a salvação não estava limitada às estreitas esferas do judaísmo dos seus dias. Ser filho da aliança não significava necessariamente ser descendente natural de Abraão. E é interessante como Jesus Cristo vai se debater com esse tipo de coisa. Muitos dos judeus dos seus dias achavam que estavam dentro do reino dos céus porque eram descendentes naturais dos patriarcas. Que equívoco! Havia muitos gentios, pessoas que não eram descendentes naturais dos patriarcas e que estavam se convertendo, estavam sendo purificados, na linguagem de Jesus, nascidos da água, e estavam também sendo transformados através de um processo interior, operado exclusivamente por Deus, nascidos do Espírito. Nicodemos precisava desistir da sua confiança em cima da sua natureza racial, da sua origem racial, da sua herança racial. Que golpe duríssimo! Nicodemos ouvir da parte de Jesus que o rol de membros da igreja triunfante não era composto apenas por judeus, mas também por gentios. E na linguagem do Apocalipse, capítulo 5, verso 9, com gente de todas as tribos. Eu acho que isso deve ter doído no ouvido de Nicodemos. Gente de todas as línguas, novamente ele sentiu um calafrio. Gente de todos os povos, gente de todas as raças. Nicodemos, o vento sopra onde quer. Um dos aspectos essenciais dessa figura usada por Jesus é para comunicar para aquele mestre de Israel a universalidade da salvação. Todas as vezes que nós estabelecemos cerquinhas para dizer que os salvos estão dentro dessas cerquinhas, nós ferimos esse princípio da universalidade. Irmãos, tem gente dentro do reino de Deus que nós não seremos capazes de identificar. E tem gente que está fora, que nós colocamos dentro. Jamais esqueça isso. O vento sopra aonde quer.
Eu estava conversando essa semana lá em casa sobre isso. Frequentemente esse versículo vem à nossa cabeça. Porque a gente fica refletindo sobre pessoas que se convertem que a gente jamais esperaria. E essa semana eu estive conversando com uma pessoa e essa pessoa disse, olha, lá em casa, apesar de todos os desincentivos que nós tivemos, todos os filhos se converteram. Que coisa impressionante. E se você ouvir a história dessa pessoa, você vai chorar. De tão dramática. Mas todo mundo se converteu. Mas que coisa maravilhosa. Esse vento é poderoso. Ele sopra aonde a gente, às vezes, não presume que vai acontecer. Mas, irmãos, com essa figura, Jesus também teve a intenção de dizer para Nicodemos que na obra da graça, o alvo, o cerne, o âmago onde Deus atua é no coração, no centro da vida. Isso pode ser confirmado através da figura do vento, porque a figura do vento comunica sobrenaturalidade. Olha o que diz o texto, nos indicando que o caminho do vento é misterioso. Você não sabe de onde vem, não sabe também para onde vai. Está aí no texto. Irmãos, o farisaísmo de Nicodemos, que era a religião do pombo, eu estou descrevendo a religião do pombo aqui, que era o farisaísmo, havia corrompido o caminho da verdadeira espiritualidade, dizendo o seguinte: se você deseja ser salvo, você precisa simplesmente colocar em prática aqueles meios religiosos que foram estabelecidos pela revelação que Deus deu para a nação da aliança, e você pode fazer isso mecanicamente, e você estará salvo. Religião do pombo. Imaginar que o compromisso mecânico com as obrigações elementares da fé vai nos levar para algum lugar, nos colocar em alguma posição favorável diante de Deus. Com a figura do vento, Jesus estava dizendo para Nicodemos: não adianta você observar ritos, não adianta você cumprir cerimônias, não adianta você fazer obras ou até sacrifícios de forma mecânica para Deus, porque a obra da graça que salva não é uma obra que se configura com aquilo que nós fazemos exteriormente. Nicodemos, o vento age de forma sobrenatural, ninguém conhece o caminho do vento, é misterioso, assim como a obra do Espírito age no coração. A educação não salva, a moral não salva, a religiosidade não salva. O que salva é quando o Espírito Santo age no centro da vida dessa pessoa, que é o coração. Irmãos, no Evangelho de Cristo, a ordem, portanto, é inversa. Não é aquilo que fazemos exteriormente que indica a condição do nosso coração. É aquilo que Deus realiza no nosso coração que nos impulsiona inevitavelmente a fazer aquilo que agrada aos seus olhos. Certamente Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando. Em outras palavras, Jesus estava denunciando todo aquele sistema judaico montado convenientemente, especialmente pelos fariseus, para que eles pudessem escapar. Porque, irmãos, preste atenção numa coisa. Não é fácil. Não é fácil ser atingido no coração. Você já imaginou qual é o custo disso?
todas as suas disposições íntimas serão atingidas. É a vida, é o cerne da vida. E como é que agora eu vou me expor dessa maneira? Para que Deus possa atingir o âmago da minha existência. É um golpe duríssimo. Irmãos, Nicodemos precisava ouvir aquilo. Se ele desejava ser salvo, ele tinha que varrer da sua mente a ideia de que a salvação tem a ver com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós deixamos de fazer. Esse não é o caminho. Esse é o caminho do paganismo. O caminho verdadeiramente bíblico, cristão, é quando Deus atinge o coração da pessoa de uma forma sobrenatural. Mas com essa figura, Jesus também quer dizer para ele, Nicodemos, você precisa desistir da religião do pombo, porque a religião verdadeira é radicalmente diferente. No novo nascimento, o compromisso da fé é perceptível. O último detalhe que nós podemos destacar dessa segunda figura usada por Jesus Cristo é que no fenômeno do vento nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas nós percebemos ele batendo no nosso corpo, no nosso ser. O mestre indica isso quando menciona, olha, você ouve a voz do vento. E aqui tem um princípio maravilhoso na obra da salvação. Todos aqueles que são chamados de forma irresistivelmente para fazer parte da família de Deus, sabem que estão sendo chamados pelo Espírito. E você tem inúmeros testemunhos disso, não apenas na história bíblica, como também na história da igreja. Ninguém que é chamado por Deus para a salvação duvida que o Espírito Santo está tratando com ele. É o elemento da perspicuidade, da capacidade que o pecador tem de saber que Deus está tratando com eles, está tratando de forma direta. Na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele ouviu dos próprios lábios do Senhor Jesus, depois de estar resistindo como fariseu que era, já de muito tempo, Jesus Cristo disse para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa. Irmãos do novo nascimento, o compromisso da fé é perceptível. Os sentidos humanos são capazes de detectar uma brisa quando ela está a soprar. Assim também aqueles que já são crentes conseguem também perceber os primeiros sinais na vida daqueles que nascem de novo. Segundo o ensino de Cristo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. Mas o que isso tinha a ver com Nicodemos? Muita coisa. O próprio texto diz que ele foi procurar Jesus de noite. Mas preste atenção, uma frase já batida, mas vale a pena relembrá-la. Jesus não tem agentes secretos. Não tem. Aquele mestre foi procurar Jesus de noite, com receio dos demais fariseus. Nicodemos, você precisa se apresentar de peito aberto. Dizer para o mundo que você é crente. Mas e aí, eu bebi tanto naquele bar, como é que eu vou passar agora na frente do bar? Vai passar. Vai passar na frente do bar com a Bíblia em punho. Mas eu andei tanto naquele lugar horrível. E agora, como é que eu vou passar pela frente daquele lugar? Vai passar. E aqui os diáconos não usam paletó.
Mas se você fizer parte de uma igreja que o diácono usa paletó e você for eleito diácono, você vai passar pela frente. E de paletó. Vai dizer, olha, eu agora sou de Cristo. E aí, se aquele bloco que eu andei e pulei tanto carnaval, passar lá na frente de casa, deixa passar. Você vai dizer, eu estou fora do bloco. Porque eu sou de Jesus Cristo. Você vai ter que mostrar para a sua família, para os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos de colégio, de universidade, e até os desconhecidos com quem você tiver a oportunidade de cruzar, que você é de Cristo. Tem a marca de Jesus no seu coração. Comprometer-se com o mestre de forma pública era algo dificílimo para aquele mestre fariseu, que, segundo o texto bíblico, era um dos maiorais. Você já imaginou ele expor, ele comprometer toda a sua posição e dignidade ao dizer que agora ele era um discípulo daquele mestre galileu? Que vergonha! Mas é isso, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E se você deseja nascer de novo, você tem que se expor dessa maneira, para que as pessoas possam perceber os frutos da salvação na sua própria vida. Irmãos, Jesus exige dos seus discípulos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Novamente, esse desafio era dramático para aquele nobre fariseu. Mas tem a terceira figura usada por Jesus aí no capítulo 3, veja aí os versos 14 e 15, quando Jesus Cristo responde a última e terceira pergunta para aquele homem que foi procurá-lo de noite. Jesus fala do nascimento da carne, Jesus fala do fenômeno do vento, mas Jesus fala também da serpente de bronze. E com essa terceira figura que você tem nesses dois versículos que eu mencionei, Jesus procura comunicar para Nicodemos que a experiência da conversão, ela exige invariavelmente arrependimento e fé. Não existe conversão verdadeira sem esses dois ingredientes, arrependimento e fé. E esse é o desafio contundente que Jesus Cristo propõe para aquele homem que foi procurá-lo interessado na mensagem que Jesus Cristo tinha para lhe transmitir. Nessa terceira e última figura, Jesus responde a terceira questão decisiva relacionada com a obra da salvação. Ele respondeu para quem é a salvação. Ele respondeu também como se processa a salvação. E a pergunta é: quais as exigências que nós podemos indicar para aqueles que desejam nascer de novo? Na verdade, você tem aí a combinação de duas coisas que estão inseparavelmente casadas nas Escrituras. Você não pode dizer, olha, o Senhor é o autor soberano da salvação e apenas dizer isso. Você tem que dizer que de Deus é a salvação, mas você tem que convidar os pecadores ao arrependimento e à fé. Essas duas coisas, elas precisam estar casadas. Não foi assim com a pregação de João Batista? E depois que João Batista foi preso, você vai ver lá em Marcos capítulo 1, verso 15, quando Jesus Cristo
começou a pregar o esboço de João Batista. Mas não era o esboço de João Batista. Era o esboço único. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependeu-vos e crede no Evangelho. E Jesus Cristo tinha que pregar essa mensagem para os pecadores, porque essa era a mensagem que apelava para a responsabilidade humana desde que o pecado entrou no mundo. Isso é invariável. E Jesus não poderia convidar aquele homem para ser salvo sem dizer: arrependa-se, creia. E como é que o mestre vai fazer isso? Ele vai fazer isso da forma mais brilhante que você possa imaginar. Ele vai usar uma figura. Olha que coisa interessante. Eu fiquei pensando em casa. Jesus Cristo usa a primeira figura do nascimento da carne. Mas aquele homem não é um obstetra. Nicodemos não era um obstetra. Mas ele sabia um pouco sobre o que é nascimento da carne. E Jesus usa a figura do vento. Mas aquele homem não era formado em meteorologia. Aquele homem era um fariseu. Então lá vai. Na última questão mais decisiva, Jesus Cristo vai usar a disciplina que aquele homem tinha mais conhecimento, o Velho Testamento. E vai buscar lá em Números capítulo 21, a sua ilustração por excelência, para enquadrar aquele nobre fariseu, se ele deseja se converter ou não, nascer de novo ou não, mostrando para ele o que é que se exige de alguém que deseja entrar no reino dos céus. É interessante notar que o mestre vai encerrar o seu diálogo lançando mão desse fato histórico que você tem em Números capítulo 21. Obviamente, Jesus Cristo queria dizer: Nicodemos, você precisa se identificar com aqueles israelitas que passaram por aquela experiência dramática no deserto, conforme você tem descrita em Números capítulo 21. E Jesus procura dizer com esse episódio que havia um paralelo notável entre a experiência dos israelitas no deserto e o espetáculo que estava prestes a acontecer, a se concretizar, a ser consumado na cruz do Calvário, quando o próprio Salvador seria levantado. Veja aí no versículo 14 e versículo 15. Irmãos, pensando na experiência do deserto, o episódio registrado em Números tem duas coisas que eu já antecipei que Jesus queria dizer para aquele homem, se ele desejava se converter. O episódio do deserto revelou a pecaminosidade de todos os membros da nação israelita. Aqueles israelitas desobedientes foram mortalmente picados por serpentes abrasadoras. Mas qual era o objetivo daquela experiência tão dramática? Era para dizer àqueles homens que havia um outro veneno muito mais letal do que aquele que estava sendo inoculado nas suas veias com aquelas picadas daquelas serpentes abrasadoras, que era o veneno do pecado. Esse era o objetivo. Essa era a maneira didática de Deus mostrar para os israelitas, através de um acontecimento natural, uma realidade espiritual que eles precisavam alcançar. Irmãos, a rebelião contra Deus é uma realidade que atingiu todos os homens. E como o próprio Jesus indicou, não havia ninguém fora. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que nos ensina o apóstolo Paulo. E quando Jesus Cristo usa
a primeira figura, ele procura dizer para Nicodemos que ele é um homem pecador, que ele precisa de salvação. E se ele precisa de salvação, como é que ele vai ser salvo? O que é que se exige? Arrependimento. O reconhecimento de que nós estamos nessa posição de rebelados contra Deus. Irmãos, essa é a aplicação da história bíblica para aquele homem. Na verdade, Jesus estava dizendo a Nicodemos, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Ele deveria reconhecer que era um homem ferrado. Não porque estava passando por alguma dificuldade financeira. Ele era um homem ferrado pela serpente do pecado. Ele tinha nas suas veias o sangue inoculado pelo veneno do pecado, apesar de ser descendente natural do pai da fé, Abraão. Nicodemos era um pecador e precisava se arrepender. Irmãos, nós precisamos reconhecer que não era fácil para um homem da estirpe de Nicodemos, preste atenção nisso, admitir ter um coração corrompido e ter um saldo astronomicamente negativo na contabilidade divina. Isso era muito difícil para aquele homem. Sabe por quê? A religião dele era a religião do pombo. Sabe o que é a religião do pombo? É aquela religião em que os homens presumem que vão ser salvos pela bondade do coração ou por um suposto saldo positivo na contabilidade entre as suas boas obras e os seus pecados. Irmãos, a essência do farisaísmo era essa demoníaca ideia do mérito e do crédito. Preste atenção que essas duas ideias são demoníacas, porque são essas duas ideias que vão levar os homens para o inferno. A ilusão de que nós nascemos com um coração bom e a utopia de nós termos um saldo positivo na contabilidade divina. Isso é uma ficção. Mas essa era a religião do Nicodemos. Ele era fariseu do puro. Fariseu. E Jesus está dizendo, joga fora isso, Nicodemos. Tudo isso que você aprendeu desde a sua infância, tudo isso que você construiu na sua religiosidade, você deve jogar na lata do lixo. Você precisa se arrepender. Reconhecer que você tem um coração corrompido e que a sua dívida é astronomicamente negativa. Irmãos, que golpe duríssimo. Convidar um homem com religiosidade para dar e vender. Um homem com uma moral irretocável. Um homem que fazia parte do maior partido da religião daqueles dias. Dizer para esse homem, desista da sua religião do pombo. Se arrependa. Que golpe duro. Irmãos, só o convite para o arrependimento, nós podemos dizer que era uma palavra extremamente contundente para aquele homem, nobre fariseu. Mas tem o segundo lado, que talvez seja tão difícil quanto, ou mais. Porque o episódio da serpente de bronze ensinou para os israelitas
que o remédio providenciado por Deus para a cura era crer na provisão de Deus. Você já imaginou? Dizer para um homem, olha, você não pode fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é crer, exercitar a sua confiança exclusivamente na pessoa do Salvador, que foi quem fez tudo por você. Irmãos, que golpe duro para o ego. O pecador ouvir que ele não pode fazer nada por ele mesmo. Ele tem que crer. Depositar a sua confiança exclusivamente no Salvador. É interessante na história de Números 21, que a serpente de bronze que salvou alguns israelitas daquele vexame, não foi uma invenção do povo. Talvez uns 10 homens supersticiosos imaginaram, vamos fazer uma serpente de bronze, de metal, e quem sabe essa serpente encantada vai nos livrar dessa situação vexatória. Não foi o povo que inventou. E nem foi o brilhante Moisés, um dos homens mais santos do Antigo Testamento. Irmãos, a ideia foi de Deus. Foi Deus quem disse para Moisés, faça uma serpente de metal, coloque numa haste. E todos aqueles que mirarem para a serpente serão curados daquele veneno que estava sendo inoculado nos corpos dos israelitas que estavam sendo picados pelas serpentes abrasadoras. A solução veio de Deus, que ordenou a Moisés que fizesse aquilo. Irmãos, qual a aplicação disso? Dessa história para aquele homem que estava conversando com Jesus? A aplicação é simples. Nicodemos, você precisa olhar para o lugar certo. Você precisa depositar a sua confiança na pessoa certa. Não naquilo que você estabeleceu como sendo um meio que pode fazer alguma coisa por você. Você tem que confiar no meio que Deus estabeleceu, que é Cristo. Logo, logo, ele iria se defrontar com o martírio do Salvador e deveria depositar completamente a sua confiança no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Filho do Homem seria levantado, diz o verso 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aqui eu quero dar uma boa notícia. Aquele pecador não esperou chegar ao Calvário. Ele se converteu antes. É interessante que o Evangelho de João nos mostra isso. Ele está nas trevas, no meio do Evangelho ele passa para as sombras, e no final do Evangelho, quando Jesus é morto, ele já está na luz. Que notícia maravilhosa. Um homem que nós podemos dizer com absoluta certeza que era o exemplo mais notável do partido improvável à fé. Foi chamado para ser de Cristo, para ter o seu coração transformado, para enxergar as coisas do reino de Deus, para participar do reino de Deus. Quero fazer algumas aplicações hoje à noite. Quantas pessoas você já ouviu que foram divinamente transformadas pelo poder do Evangelho? Há muitos testemunhos maravilhosos, notáveis, de pessoas que nasceram de novo. Algumas delas
nós podemos dizer que estavam nessa categoria de homens improváveis, a fé, e que foram alcançados pela graça de Deus. Gente que nasceu num lar cristão, mas que na idade adulta decidiu viver como ímpio. Me passou pela mente a história de Agostinho, que tinha uma mãe piedosa. E ele resolveu ser um homem mundano. E Deus só foi apertando com ele, chamando, estreitando, constrangendo. E quanto mais ele andava, quanto mais ele recalcitrava contra os aguilhões, mais ele ia tendo a sua consciência espicaçada, dizendo para ele que a vontade soberana daquele que é o autor da salvação não era essa vida miserável que ele levava de homem promíscuo e agora perdido no mundo, apesar de tudo aquilo que ele tinha ouvido da sua mãe. E Deus foi tratando com Agostinho, foi apertando, foi quebrando, chamando, até que verdadeiramente ele se converteu e teve um final de história na sua vida maravilhoso. Eu poderia aqui multiplicar uma série de exemplos da história. São histórias encantadoras de gente que se converteu mesmo. Mas presta atenção, a questão não é essa. Esses exemplos são maravilhosos. Mas o que Deus pergunta para você hoje à noite, isso já aconteceu com você? Você já foi quebrado? Chamado para pertencer a Cristo? Já teve o seu coração alcançado? Humilhado? Já se arrependeu? Como você define o milagre da transformação espiritual na vida de uma pessoa? Há muitas pessoas que acreditam na proteção da Bíblia, aberta no Salmo 91. Não tem garantia de nada. Outros falam alto que o sangue de Jesus tem poder. Também não funciona. Mesmo que você esteja no meio de uma grande tentação. E ainda outros imaginam que basta ser crente no coração. Não é preciso testemunhar para as pessoas que você é um servo de Deus. Quando a Bíblia diz que você tem que confessar diante de Deus, diante dos homens, o compromisso que você assumiu com Cristo. Como é que você define o milagre da transformação espiritual que acontece na vida de uma pessoa? É quando essa pessoa passa pela experiência segundo a parábola de Jesus. Ela vende tudo para comprar o campo onde tem a pérola de grande valor. É quando uma pessoa faz de Jesus Cristo a sua maior possessão, o seu maior tesouro. O objeto mais venerável das suas afeições. Você não pode amar o Flamengo mais do que Jesus. Você não pode amar a sua profissão mais do que Jesus. Você não pode amar a sua família, nem os seus bens mais do que Jesus. Jesus tem que ser o objeto mais valioso das suas afeições. Senão você não vai ter a sua espiritualidade confirmada por aquilo que a palavra de Deus diz. Ao olhar para trás, você consegue identificar a época em que se deu a sua conversão? Consegue? Talvez isso seja fácil para algumas pessoas que passaram por uma experiência dramática de salvação.
até podem recordar, talvez, a data em que isso aconteceu. Mas é extremamente difícil, ou quase impossível, para aquelas pessoas que tiveram uma conversão sem sobressaltos, lenta, silenciosa, mas tão verdadeira quanto aqueles que passam por uma conversão dramática. Mas eu quero lhe ajudar. Tem uma maneira de checar para ambos os casos, quer seja a pessoa se converteu de forma dramática, quer seja a conversão dessa pessoa de forma silenciosa. Nós temos uma maneira de checar se houve verdadeiramente conversão. Quem aqui está interessado em fazer esse teste? Eu não senti firmeza no auditório. Vocês estão com medo? Hein? Quer checar se você é salvo mesmo? Se você passou pela experiência da conversão? Então lá vai o teste simples. Você continua experimentando o arrependimento e a fé na sua experiência diária? Sabe por quê? O arrependimento e a fé não é algo que o santo, o convertido, experimenta apenas no momento da sua conversão. Ali é o início. Todos aqueles que verdadeiramente se convertem passam pelo arrependimento e pela fé, mas continuam experimentando essas graças regularmente na sua experiência espiritual. Você quer a prova disso? É que o arrependimento e a fé não são simplesmente os elementos da conversão, elementos clássicos da conversão, mas são as estradas que nos conduzem à santificação. Sem arrependimento e sem o aumento da nossa confiança em Deus, da nossa dedicação, da nossa consagração a Deus, nós não avançamos na estrada da santificação. Então esse é um teste simples. Se você quer saber se você é verdadeiramente convertido, se a sua religião não é a religião do pombo, você pode checar se você se arrepende e se você renova a sua entrega, a sua confiança a Cristo todos os dias na sua vida. É simples. Não tem nenhum mistério nisso. Que Deus nos abençoe.